Ó, vamos lá, ó, vamos resolver a questão 3, 4 e 5 de uma tacada só, porque ela é até simples, não é muito difícil. O problema nessa questão, em geometria analítica, sempre é a interpretação. É sempre uma questão desnecessariamente difícil, com palavras complicadas para ver se a gente se confunde. Vamos lá. Ah, essa questão que você... Eu vou tentar deixar a questão aqui um tempinho e depois eu deixo ela aqui em cima menorzinho. Está me dizendo que eu tenho que dizer se as afirmativas que ele está me dando são verdadeiras ou são falsas. Se você chegar na resposta certa, pode ficar tranquilo que ele vai te dar a resposta certa, mesmo que você tenha enxergado isso de uma forma diferente. A primeira afirmação diz que a reta R1 e a reta R2 não têm nenhum ponto em comum. Será? Se essas retas tivessem pontos em comum, nós precisaríamos fazer um sistema de equação onde nós igualaríamos os valores de x, de y e de z. Como que nós faríamos isso? Se existe um ponto em comum, eu poderia dizer que esse valor de x aqui, como sendo 1 mais t, ele precisa ser igual ao valor de x da minha reta R2, que vale 1 mais 2s. Logo, 1 mais t teria que ser igual a 1 mais 2s. Beleza. O valor de y também precisa ser igual. Mas olha o que acontece. Y é igual a 2 e na minha R2 o meu y vale 0. Daqui eu teria que afirmar para vocês que 2 é igual a 0. Essa propositiva aqui é completamente falsa. Eu não preciso nem resolver o sistema. Por quê? 2 jamais vai ser igual a 0. Eu não consigo desenhar aqui porque eu não levo jeito para isso. Mas esse meu plano aqui em cima, ele está no valor de y como sendo 2 e esse aqui está no valor de y como sendo 0. Esses dois planos aqui, eles são paralelos. Se eles são paralelos, eles nunca terão um ponto em comum. Então aqui eu já parei. Se você conseguiu enxergar isso logo de cara, top! Você pode justificar dessa forma. Para haver um ponto, precisaria que os y fossem iguais em R1 e R2. Só que aqui é igual a 2, aqui é igual a 0. 2 é igual a 0? Isso daqui é falso. Então nem preciso resolver o sistema. A nossa segunda afirmação vai dizer que os vetores de direção de R1 e R2 são paralelos. A gente viu que os planos são paralelos. E os vetores de direção? Será que são? Aonde que está o vetor direção? O vetor direção é o valor que está junto do t. Nesse meu caso, em y, ele vale 0 e aqui ele também vale 0. Vetor direção, nesse meu caso, são os valores que estão acoplados ao meu S. Então, qual é o meu vetor direção em V1? O meu vetor direção em V1 é 1, 0 e 2. O meu vetor direção no meu plano número 2, no meu reta no meu R2, ele vale 2, 0 e menos 1. Percebe uma coisa? Para que esses dois vetores sejam paralelos, eu precisaria botar em um em função do outro. Como assim? Eu precisaria botar V1 tem que ser igual a um determinado K que multiplica o meu V2. Esse K é um número que existe? Existe algum número que eu multiplico por 1 e dá 2? Existe. 1 vezes 2, 2. De 0 para 0, infinitas possibilidades. Só que o que acontece? 2 vezes 2 dá 4, não dá menos 1. Quando eu faço um 2 para se tornar menos 1, daqui para cá ele também não funciona. Eu precisaria ter um valor de K que eu conseguisse colocar um vetor em função do outro. Se essa propositiva fosse verdadeira, os dois vetores seriam paralelos. Como esse valor de K, nessa minha expressão aqui, ele não existe, logo a gente entende que esses dois vetores eles não são paralelos. Existe um esquema de você conseguir colocar eles em matriz e se a determinante for diferente de 0, torna o vetor igualmente não paralelo? Sim. A gente poderia fazer uma matriz, 1, 0 e 2. 2,
0 e menos 1. Se eu pegar essa matriz de 2 em 2 e algum dos resultados da determinante for diferente de 0, eu provo que eles não são paralelos. Vem aqui comigo, ó. Vamos pegar essa matriz 2 por 2 aqui que eu vou marcar em verde, ó. O que vai acontecer? Para determinar a determinante dela, eu vou ter 1, 2, 2 e menos 1. Qual é a determinante dessa matriz? 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 2, 4, então menos 4. Menos 1, menos 4, isso aqui vai me dar menos 5. Esse valor de determinante é diferente de 0? Esses dois vetores eles não são paralelos. Então nós temos esses dois jeitos de provar, porque o Cederj ele é chato pra cacete. Se você não provar do jeito que eles gostam de ver, eles vão te dar errado. Mas a gente tem esses dois jeitos. Provamos por palavras que esse valor de K não existe e essa determinante dessa matriz aqui também deu diferente de 0. Logo, esses vetores não são paralelos. A minha afirmativa é falsa. Já na minha terceira afirmativa, ele vai dizer para a gente que um vetor W ele é normal aos dois vetores e ele passa pelo ponto 1, 2, 1. E ele afirma que esse vetor W ele contém as duas retas. Vamos ver, ó. Primeiro a gente precisa calcular W. Como que a gente calcula W? Eu geralmente faço dessa forma, ó. Eu boto E1, E2 e E3, aí eu boto os meus dois vetores, 1, 0 e 2, 2, 0 e menos 1. Se eu achar o determinante dessa minha matriz aqui, eu acho quem é o vetor normal a elas duas aqui. Gosto de fazer pelo método de Sarri, que é o método que menos confunde a minha cabeça. Então eu repito essas duas colunas, 1, 0, 2 e 0. E agora eu calculo o determinante dessa minha matriz. O determinante dessa minha matriz vai me dar o vetor que eu quero. Vamos lá, ó. A primeira coluna. Se tem um 0 no meio, já deu 0, então vida que segue. Ó, segunda, eu vou ter 2 vezes 2 vezes E2. Então eu tenho 4 E2. Terceira diagonal. Já tem um 0, ó. Já segui minha vida, nem conto. Agora para menos as minhas diagonais secundárias. Então eu vou ter E2 vezes 1 vezes menos 1. Isso aqui vai me dar menos E1. Aqui já tem um 0, ó. Então já até descartei. Aqui de novo tem outro 0. Nem levei em consideração. 4E2 menos com menos. Aqui é 2. Menos com menos, isso aqui vai me dar mais. Então eu tenho 4E2 mais E2. O resultado final vai me dar 5E2. Então, quem é o meu vetor W? O meu vetor W ele vale 0, 5 e 0. Porque aqui só apareceu o E2. Beleza, agora que eu sei quem é W, vamos calcular a paramétrica de W. A paramétrica de W em x ele vale... Se ele passa pelo ponto 1, 2, 1, o x vale 1. Y vai valer 2 mais 5t e z vai valer 1 também. Aquela história, né? Com t pertencendo aos reais. Percebe o seguinte, o ponto 1, 2, 1 em W, ele está contido na minha reta R1, certo? Então W pode até conter R1, mas quando a gente olha em relação ao minha reta R2, W não contém R2. Esse ponto aqui, ó, é diferente. Eu não consigo achar uma reta que seja suficiente para encontrar aqui. De novo, eu sei que W pode até conter R1, mas W não contém R2. Logo, a minha afirmativa é falsa. Agora eu vou fazer um outro vídeo para outras questões. Está aparecendo aqui a playlist de todas as questões resolvidas dessa prova.